Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rodrigues e sou o professor de História de vocês. Na aula de hoje, iremos falar sobre o Império Egípcio. Mas antes, gostaria de dar um recado. Então, pessoal, eu não quero que vocês fiquem preocupados em decorar. Eu sei que decorar muita coisa é chato, então eu quero que vocês aprendam. Então, enquanto eu estiver falando, que eu vier imagens ou algo do tipo, vou imaginando que isso vai ajudar vocês a entender um pouco mais da matéria. Não precisam ficar preocupados de eu tenho que decorar. Não, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algo do tipo, pode botar lá no portal que eu respondo, mas é isso. Não precisem ficar preocupados em decorar. Eu quero que vocês aprendam. Então vamos para a aula? Então, lembra que na aula passada eu falei sobre a Mesopotâmia e os povos que lá habitavam foram justamente para aquele local porque era um grande trecho de terra que era cortado por dois rios, o Tigre e o Eufrates. Então, no Império Egípcio aconteceu algo parecido. Por quê? Qual era o principal rio? O Nilo. O Nilo tinha ali um grande trecho de terra e o Nilo era o rio, o maior rio deles. E por que vários povos foram para lá? Porque o rio Nilo, em épocas de chuva, o que acontecia? Ele subia. Nisso que ele subia, ele ficava um tempo, a terra ele ficava um tempo debaixo d'água, e depois quando ele começava a baixar de novo, aquela terra ali tinha um adubo chamado humus. Humus é o quê? É um adubo que ele é formado por resto de plantas mortas, animais mortos, e isso ali para a terra é maravilhoso, porque na hora que você vai plantar tem aquele adubo, e isso na plantação, ó, é uma maravilha. Então, graças ao rio Nilo, vários povos começaram a ir para lá. Então o que acontece? Os povos ali começaram a entrar em conflito com o outro para poder conquistar o território, e de pouquinho em pouquinho foi um povo conquistando o outro. Esse território conquistado, que virou como se fosse uma província, ganhou um nome, Nomos. E quem ali administrava aquilo começou a ter o nome de nomarcas. Era como se fosse o líder deles, nomarcas. E com o tempo aquilo foi crescendo, criou dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, vamos lá. Você já sabe que existe o Grande Egito, o Alto Egito e o Baixo Egito. Com o tempo, mais ou menos 3100 a.C., o rei Menes, ele pensou, cara, eu quero tudo para mim, eu vou conquistar. O que ele fez lá? Ele unificou tudo. Então, antes o que era Alto Egito e Baixo Egito, agora se tornou tudo. E quando aconteceu isso, virou um império. O que é um império? Vocês devem estar com essa dúvida. Vamos usar um exemplo. Macaé. Vamos colocar aqui o atual prefeito, o doutor Aloysio. Ele tem que administrar somente Macaé. Então é como se ele fosse um rei. Por quê? Tem uma demarcação. Ó, você só pode governar nesse território. Mas a partir do momento que ele para pensar e chega à conclusão que eu vou conquistar Carapebus, ele vai lá e conquista Carapebus para Macaé. Agora eu vou conquistar a Conceição de Macabu, conquista a Conceição de Macabu. Isso vira o quê? Império, porque ele começa a conquistar novos territórios. Sacaram? Então aí, com o rei Menes, começou o primeiro Império Egípcio. Com a formação de impérios, aí que começou aquele negócio de morreu um, entra o outro, ali da mesma família. Porque antigamente no Egito não tinha isso. Você nasceu, sei lá, lá baixinho sendo um camponês, você vai virar um rei. Não. Ali era, se você nasceu numa determinada classe, muito difícil você subir para outra classe. Então você vai nascer e morrer ali. Já os faraós, porque o que acontece? Quando ele tornou império, ele foi o primeiro faraó. Então se você nasceu na família dos faraós,
você será um faraó. Entende? Então, primeiro vocês têm que colocar isso na cabeça. A pessoa que nasce ali numa baixa classe, ela não vai subir. Então, cada um nasceu na sua classe e vai ser assim. A história política do Império Egípcio pode ser dividida em três. Ó, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Claro que não saiu de um e entrou no outro. Nesse meio termo tinham os intermediários, os períodos intermediários. E eu vou explicar cada período aqui e vocês vão entender, é molezinha, vocês vão gostar. No Antigo Império, que foi o primeiro, o que marca esse Antigo Império foi aonde começou aquelas grandes obras públicas, as grandes pirâmides, a esfinge. Então o Império Antigo ele é marcado muito por grandes obras públicas. Então tá molezinha, a esfinge que todo mundo conhece, que é aquilo lá que é a estátua com corpo de leão e cabeça de ser humano. Todo mundo já viu, não tem até nariz. Ela foi feita no período do Antigo Império. Já no Médio Império, o que caracteriza o Médio Império? Lembra que eu disse que o Império é quando ele começa a conquistar novas áreas? Justamente foi isso, eles começaram a conquistar mais para o lado sul. Conquistando a Núbia, região rica em minerais. Por exemplo, ouro, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, pessoal. Vocês lembram que lá na Mesopotâmia, que era um solo rico, várias pessoas tinham várias guerras? Isso também acontece aqui no Egito. O Nilo está ali, é uma maravilha. Claro que ia ter vários povos querendo conquistar esse império. Então começou ali uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali, e aos poucos isso foi enfraquecendo.